Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Se você me vê assim bonito, né, de terno, gravata, geralmente, infelizmente, é porque tive um funeral. É o caso de hoje. Mas vamos falar de algo um pouco menos fúnebre, que é o que eu considero a origem do humor judaico. O humor judaico, eu creio que vem essencialmente da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais irônico que existe. Porque a Bíblia é o livro, na verdade, tirar sarro do que está acontecendo. Porque você ouve uma história e a história que vem depois é o oposto. Por exemplo, sei lá, tem a história do José do Egito. No momento ele está abaixo, depois ele está em cima, depois ele está embaixo. É irônico, né? E muita coisa que tem na Bíblia, eu acho que, de certa maneira, é tirando sarro dos outros povos. Um tema principal era a ideia do sacrifício, né? Sobretudo o sacrifício humano. Eu tinha um professor, o Hanan Brichton, que em paz descanse, que ele dizia que, de fato, nenhum povo admite fazer sacrifício humano, ou sacrifício, sobretudo, dos seus próprios membros. Você só escuta disso de alguém que é inimigo daquele povo, alguém que derrotou. Então, por exemplo, quando o Pizarro vem e mata os índios da América, eles porque eles eram canibais, porque eles faziam sacrifícios de seres humanos. Mas não há nenhum relato dos índios mesmo, dos nativos da América Latina, dizendo que eles ofereciam seus próprios filhos como sacrifício. E nós temos na Bíblia a história, que é a paraxá dessa semana, que é Vayera, que é o chamado sacrifício de Isaac. Mas é ótimo porque é um sacrifício que não rola, né? Porque na verdade, a história que nós lemos na paraxá dessa semana, no comecinho de Gênesis, ainda no 4º, 5º capítulo que nós estamos, é a história de um não sacrifício. Abraão vai lá, Deus mandou matar, ele ia matar, mas não matou. Portanto, é um não sacrifício. Eu creio que há algo muito irônico nisso. O meu texto. O texto que eu vou ler para vocês é Vayera, Gênesis 22, 2. Deus disse para Abraão: toma teu filho, teu favorito, aquele que você ama, o Isaac, e vai com ele para a terra de Moriá, e lá você vai oferecê-lo como um sacrifício queimado, ou seja, aquele sacrifício que você queima tudo, né? Numa das montanhas que eu vou te mostrar. Então, eu diria que na superfície, essa história é uma das mais complicadas da Bíblia, né? Porque, pensa bem, o Abraão e a Sara suaram para poder ter um filho, finalmente tem um filho, quando ele já está velho, portanto não vai poder ter outro, se supõe, né? E agora Deus testa o Abraão, dizendo para ele pegar o Isaac e matar ele numa montanha, que chama Monte Moriá, que hoje em dia é identificado com o templo, com o monte onde fica o templo em Jerusalém. Né? Então, o Abraão e o Isaac vão juntos para a montanha, aonde o Abraão constrói um altar, e ele já estava com a faca para matar o menino. No último momento, um anjo vem para ele, diz para ele: não faz isso aí não, e ele mostra para ele que tem um cabrito que está preso pelos galhos nas folhas, nas plantas lá, para ele ser oferecido no lugar do Isaac. Essa história, ela é tão importante, ela é tão central para a narrativa judaica, que ela é lida tradicionalmente no primeiro dia de Rosh Hashanah. As comunidades reformistas que têm um dia só, você lê do dia de manhã, as sinagogas tradicionais, que tem 2 dias de Rosh Hashanah, né, conservadoras e ortodoxas, é lido no segundo dia. E é uma história sobre fé, porque no final Abraão prova que ele acredita em Deus, né? E tem um famoso filósofo danês, que ele chama, pai do existencialismo, chamava Søren Kierkegaard, que ele escreveu sobre essa história no livro dele que chamava Fear and Trembling, Medo e Temor, né? E, sei lá, você está assim, chacoalhando de medo. Então, para o Kierkegaard, essa história, a disposição do Abraão de
sacrificar seu próprio filho é uma prova da fé verdadeira. E o Kierkegaard foi o que inventou uma expressão que em inglês chama leap of faith, que é quando você, é como um salto de fé, ou seja, você salta, mesmo sem saber o que tem do outro lado, você tem fé que Deus vai te ajudar e do outro lado vai ter alguma coisa, né? Então, o Abrão é, segundo ele, né, o homem ideal, o homem perfeito, por isso que ele é o pai do judaísmo, do cristianismo, do islã, porque ele é um exemplo de fé para todos nós. Segundo Kierkegaard, a verdadeira fé, então, é buscar a Deus e confiar em Deus. Mesmo quando o que Deus está demandando é absurdo. Portanto, o Abrão seria um sujeito que se resigna ao máximo, ou seja, ele está disposto a dar o que ele tem de mais precioso, o filho dele, para Deus, porque Deus pediu, né? E Kierkegaard dizia que essa resignação infinita é a última etapa antes da fé verdadeira. Porque somente com uma resignação, se resignar, né, infinitamente, o indivíduo pode ficar consciente da sua validade eterna e só ele, algo que só ele mesmo pode agarrar a ideia, né, falar dela, etc. Então, ou seja, que desafiar a Deus é se focar nas nossas necessidades, enquanto que resignar-se a Deus é fazer o que Deus manda sem perguntar. Isso, na opinião do Kierkegaard, faria do Abrão o homem ideal da fé. Tá? Eu, porém, estou completamente em desacordo com o Kierkegaard. Eu sei que ele não vai se incomodar porque ele está morto e ele é muito mais importante que eu. Porém, eu vou dar minha opinião, que é, eu creio que essa história, a história do sacrifício de Isaac, na verdade, é uma história de uma falha humana enorme. Ao atar seu filho, colocar ele no altar, o Abrão não passou o teste, pelo contrário, ele reprovou. Para passar o teste, ele deveria ter feito o que ele fez depois de Sodoma e Gomorra, que ele debateu com Deus para tentar salvar a cidade. Ele debate para tentar salvar a cidade, porém não fez isso para o seu próprio filho, né? Ou seja, o que Abrão devia ter feito é ter brigado, discutido com Deus, né, como ele tinha feito, como ele disse na história de Sodoma e Gomorra. Há várias dicas nessa história do sacrifício do Isaac, né, que podem levar a um entendimento diferente da fé, que é diferente de uma submissão cega a Deus. Quando Abrão e Isaac se aproximam da montanha, 2 vezes no texto, a Torá nos conta que eles estavam juntos. Repete isso, o verso dizendo, Vayalchu shnehem yachdav. Ambos caminharam juntos, ou seja, que eles tinham... Porque repete 2 vezes, os rabinos explicam, porque eles tinham um propósito único. Mesmo o Isaac sabendo que ele estava indo ser sacrificado, ele também mostrou a fé dele se dispondo aí, porque, né, ou seja, é isso que a Torá quer nos dizer, né? Ainda assim, quando todo o evento acaba, né, e o Isaac não é sacrificado, a Torá conta que o Abrão retornou para Beersheba sozinho. Onde é que estava o Isaac? O Midrash tenta dizer que ele foi estudar numa yeshiva, não sei o quê. Tem outros Midrashim fabulosos que contam que ele morreu, que na verdade o Abrão sacrificou o Isaac, ele morreu na montanha e ressuscitou depois. Na verdade é uma outra ironia bíblica, né, para como que tirar sarro de uma história de alguém, de um homem que morre e é tem sua ressurreição. Pensa, né? Para mim, a resposta é muito mais simples. Eu dei quando eu falei do Rosh Hashanah, que é o seguinte: o que rolou em cima da montanha criou
uma divisão, né? Eles se distanciaram, o pai e o filho. E aí ele nunca mais, o Isaac nunca mais aparece na cena com Abrão, até que o Abrão morre para enterrá-lo. Por quê? Porque ele percebeu que o velho era louco, vai que dá a louca nele de novo e ele quer matar o Isaac de novo. Então ele se escafedeu, né? Não foi trouxa. Então, talvez o Abrão não passou o teste. A mensagem dessa história, como eu já disse, que é sumamente irônica, é que a vida humana tem um valor infinito. E o sacrifício humano, que diziam que os povos ao redor de Israel faziam, é uma coisa horrenda, né? Uma coisa que não é aceitável. E que no final a ética tem que triunfar em cima da fé. O Abrão deveria ter discutido com Deus, brigado com Deus, mas nunca ter aceito cegamente o desejo de Deus. Por outro lado, eu concordo com Kierkegaard que nós precisamos dar esse salto de fé, né? Em inglês essa palavra leap of faith, né? Porém, eu discordo com Kierkegaard que a nossa fé deve sempre levar ao ilógico, ou anético, ou absurdo. Uma religião que leva a um comportamento não ético, que causa sofrimento para outros seres humanos, não é uma religião boa, né? Ou seja, aí nós não temos que nos resignar. Ao contrário, nossa função é lutar com Deus. De fato, nós nos chamamos Bnei Israel, os filhos de Israel. Mas o que é Israel? Israel significa aquele que luta com Deus, que debate com Deus. Se necessário, quando a fé se transforma em algo não ético, nós temos que repensar a nossa fé. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou, dá um like, se inscreve no canal se não está inscrito, recomenda para seus amigos, para seus inimigos, para quem você conhecer. E quiser saber mais, entra na Brit Bracha. Tá o link aí em algum lugar. Você pode aprender mais sobre o judaísmo. Shalom.